Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula do CPU, curso de Programação para Universitários, após cerca de 2 meses, que vocês trilharam durante o curso. E nessa aula de encerramento, eu e Alexandre a gente vai mostrar os próximos passos que vocês podem tomar com base no conhecimento que vocês adquiriram durante o curso, algumas dicas por onde você pode estudar, fazer projetos, coisas assim, e alguns projetos pessoais que a gente fez em Python que pode inspirar vocês a dar prosseguimento ao conhecimento que vocês obtiveram, né? Então, antes da iniciá-la também, gostaria de dar os parabéns, né, para quem concluiu o curso. A gente sabe que a natureza do curso é bastante desgastante, né, pelo formato remoto. É, Formato remoto, as aulas são presenciais, normalmente você tem que conciliar a universidade com o curso, que teoricamente é mais um bônus, né, na formação de vocês. Então, o fato de vocês terem chegado até aqui é um sinal de persistência e por isso a gente dá os parabéns para vocês, porque também a gente sabe que a programação em si é meio frustrante, né? Você muitas vezes, em vez de você estar programando de fato, vai estar debugando o seu código, tentando achar que você errou para que o seu programa seja efetivo. Então, então é isso. Também a gente gostaria de pedir desculpas, né, caso algum conteúdo assim não tenha sido passado de forma acessível dentro das nossas limitações. A gente tentou passar esse conteúdo da melhor forma possível, né? E caso vocês tenham gostado do curso, vocês podem indicar para seus amigos ou colegas que próxima edição, que próximo semestre haverá outra edição com outros professores. Talvez a metodologia altere, né? Normalmente a gente tenta sempre aprimorar de edição para edição a metodologia com base no feedback de vocês e também no que a gente ia percebendo ao longo do curso. Então, em relação aos próximos passos, o CPU, vocês obtiveram conhecimento assim do básico de programação em Python, é apenas o primeiro passo, né? Vocês viram desde variáveis até a utilização de módulos e pacotes na linguagem de programação do Python. E a lógica que vocês adquiriram durante o curso pode ser replicável para outras linguagens, por exemplo, né? O que vai alterar, por exemplo, de linguagem para linguagem, caso você precise, né, aprender outra linguagem, vai ser mais a questão da sintaxe, de como você precisa, né, formatar o seu código. Normalmente de linguagem para linguagem isso varia, mas a lógica em si, tirando essa sintaxe e algumas estruturas de dados, ela é basicamente a mesma, né? E como é que você pode fazer avançar nos seus conhecimentos em programação? O que a gente recomenda para vocês é vocês se especializarem nos seus interesses. Se você, por exemplo, é da área de biologia, tentar desenvolver um script que informa a espécie do animal conforme a foto dele, né? Aí você bota lá a foto de um animal, através de um banco de dados que você pega, ele vai informar qual a espécie desse animal. Se você é da área de línguas, tentar fazer um que corrige erros ortográficos. Se você é de relações internacionais, verificar qual é a opinião do mundo sobre a política brasileira. E assim por diante, mas vocês não precisam também ser muito ambiciosos, né? Principalmente porque vocês estão apenas no começo, né? Vocês podem começar com o projeto que a gente disponibilizou para vocês fazerem. São 4 opções, né? Uma trabalhando com strings, uma com o módulo math, outra com a biblioteca pandas e também uma com a Beautiful Soup, que é para web scraping. Ou se você não quiser nenhuma dessas, você pode utilizar um tema livre de sua escolha, né? Usando alguma biblioteca que você se interessa. E como foi dito anteriormente, é, você também pode automatizar determinadas coisas. Você não precisa fazer algo muito ambicioso, né? Automatizar, por exemplo, o envio de e-mail com Python AutoGui, PyAutoGui, que é uma biblioteca do Python para automatização. Você pode automatizar a emissão de certificado. Tem uma biblioteca que permite você editar PDF, por exemplo, e assim por diante. É um mundo muito vasto de coisas que vocês podem fazer. E aí, como foi dito, né? A gente recomenda vocês fazerem projetos pessoais
E a melhor forma de você disponibilizar esses projetos pessoais é por meio do GitHub. O GitHub você pode pensar que é meio que um Google Drive público. Qualquer pessoa pode ver o seu código, você pode ver código de outras pessoas, você pode contribuir com o código de alguém, alguém pode contribuir com o seu código. É uma comunidade muito vasta de desenvolvedores que a gente possui no GitHub. O Brasil, por exemplo, é a terceira maior comunidade de desenvolvedores do GitHub. E aí, a internet, como vocês devem imaginar, é um mar de informações, né? Você é sempre bombardeado com muitas coisas, tem muito conteúdo que você pode pesquisar na internet, mas você sempre tem que ter cuidado com a questão da quantidade dessas informações e você não se afogar nesse mar. Ou seja, vá no seu tempo, tente, por exemplo, eu quero fazer um aplicativo. Qual é a trilha de conteúdos que eu tenho que ver para poder desenvolver um aplicativo? Aí você vai no seu tempo tentando aprender esses conteúdos e colocar em prática em algum projeto. E aí, considerando isso, né, esse mar de informações que a gente possui, a gente vai dar algumas recomendações ou dicas que vocês podem utilizar, certo? Aí Alexandre vai mostrar algumas para vocês, depois eu, e depois a gente mostra os projetos pessoais que a gente fez. É isso mesmo. Bom, gente, então eu vou começar mostrando aqui algumas dicas de coisas que eu já usei para nesse caminho, né, da programação. Eu já estou aí desde 2019 programando, então assim, já vi muita coisa, já vi coisa boa, já vi coisa ruim, então aqui eu separei os melhores que eu achei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Bom, primeiro aqui é o Free Code Camp, né? É um canal no YouTube aqui que ensina várias linguagens de programação aqui. Você não vai ter só o Python, você vai ter o Python, JavaScript, você vai ter aplicações dessas linguagens de programação em seus respectivos lugares. Você vai ter tutoriais aqui, ó, JavaScript, game tutorial, para fazer um jogo de Python, Django, HTML. Aqui você vai ter uma infinidade de linguagens de programação e pessoas dando aula para você. O que é assim, que eu considero que não é tão bom aqui para muita gente, é porque essa página, esse canal aqui é todo em inglês, certo? Aí já dificulta um pouquinho. A maioria das coisas em programação é em inglês, então, assim, quem não tem muita familiaridade com a língua acaba meio tendo uma dificuldade, mas dá para entender você pesquisando um pouquinho na internet. Alguns vídeos têm a legenda em português direitinho. Alguns termos técnicos você pode pesquisar no Google mesmo, que é até mais fácil. Mas esse daqui é um ótimo canal para quem já tem uma base boa do inglês e para quem quer aprender outras linguagens. Para o português, tem esses dois canais aqui. Tem o curso em vídeo do professor Gustavo Guanabara, que também ensina diversas linguagens de programação. Esse aqui eu adoro porque o professor Gustavo Guanabara ele foca muito no básico. Ele ensina muito bem o básico. E com um básico bom, com uma base muito boa, você consegue desenvolver diversas coisas, diversas coisas. O nosso curso aqui de Python, né, o CPU, é bem do básico mesmo, para vocês tentarem enxergar as possibilidades que vem com a linguagem Python, né? Porque a gente escolheu o Python porque é a mais simples assim de se entender, de se programar e tal, é fácil de começar e tem diversas aplicações em várias áreas que a gente vai mostrar aqui na aula de hoje, projetos que a gente fez, que tem até interdisciplinaridade, envolve web scraping, eu vou mostrar um que envolve imagens. Então, assim, tem muitas possibilidades para você trabalhar com Python. E esse curso em vídeo aqui ajuda bastante porque é em português. Aí você já tá lá no português, já é menos complicado que o inglês, você não precisa estar prestando tanta atenção assim para entender as coisas, porque o professor tá explicando na sua língua nativa, então fica bem mais fácil de entender. E o outro canal que eu tenho como recomendação para vocês é a hashtag treinamentos. A hashtag treinamentos aqui não foca só na programação. Tem vários cursos de Excel e tal, essas coisas. Power BI, que também, assim, ajuda em algumas partes da programação.
E tem gente que usa Excel para usar tabela, o Power BI para fazer uns gráficos bonitinhos. Mas a hashtag treinamentos tem diversos cursos, principalmente em Python, para que eles fazem, semana de treinamentos da hashtag treinamentos. Eles fazem 4 aulas em Python sobre web scraping, aí eles fazem, como pegar o preço do dólar aqui, salvar e tal. Já fiz alguns, eu acho muito bons, porque eles não focam tão no básico, mas quando eles estão programando, mostrando pra gente o que está acontecendo, eles mostram o básico. Ó, tipo, isso aqui faz isso, essa variável faz não sei o quê, isso aqui vai buscar lá no site do Google, vai pesquisar por você e tal. E eu acho eles muito, assim, muito didáticos no que eles se propõem, porque quando ele vai ensinar alguma coisa, ele mostra assim, do zero, ele não pega, tá pronto aqui, vou explicar, não. Ele vai lá programando com você e mostra, isso aqui faz não sei o que, isso aqui faz não sei o que. E é outro canal em português que também já ajuda bastante. Você tem que estar prestando tanta atenção para poder entender o que ele está falando. Ele explica bem direitinho, então assim, já é uma ajuda. E além desses, né, óbvio, tem o canal do Pet, que é onde você já assiste as nossas aulas gravadas, tem outras aulas, tem aulas de Java também, para quem quiser aprender outra linguagem de programação. Então, assim, tem diversas oportunidades aqui no YouTube mesmo. Tem outros canais além desses que eu falei, se vocês quiserem pesquisar, que são muito bons, mas esses aqui são os principais mesmo, que você olha assim e fala, nossa, isso aqui foi muito bem feito. Tem, tipo, vídeos específicos. Eu tô com uma dúvida. Aí, tipo, tem um vídeo específico de uma pessoa que só fez um vídeo, mas que tira sua dúvida também. Não é só porque não é um canal grande que não vai tirar sua dúvida, sabe? Tem gente que faz, tipo, eu tava com esse problema aqui, acho que outras pessoas podem ter. Faz um vídeo e explica, gente, eu consegui resolver assim. E para essa questão dos problemas, nós temos o Stack Overflow. O que é o Stack Overflow? O Stack Overflow é o maior site assim que os programadores usam para tirar suas dúvidas, para fazer perguntas, porque esse aqui é um site internacional. Todo programador, assim, uma vez na sua vida já entrou nesse site aqui para tirar uma dúvida e esse site aqui ajudou. Eu mesmo aqui já entrei no Stack Overflow para tirar várias dúvidas, assim, quando eu estava fazendo um projeto, falei, gente, o que isso aqui faz mesmo? Tá dando um erro aqui no meu programa. E agora, o que eu faço? Aí esse site tem pessoas que tiveram o mesmo problema que você, que diversos problemas são bem comuns. Aí a pessoa coloca aqui, gostaria de entender como funciona e tal, ou o que eu estou fazendo errado aqui. Aí ela posta o código dela aqui no stack. E mais embaixo aí vem as respostas das pessoas aqui, ó. As respostas das pessoas aqui, tipo, eu fiz assim e funcionou. Tenta dessa maneira aqui, tá dando certo aqui para mim, pode dar certo para você também. Tem em português, certo? Aqui também, algumas respostas e perguntas em português. Só que é mais comum você ver em inglês. Mas quando você entra aqui no site, você bota lá o Google Tradutor, você consegue entender bem direitinho. Não é muito difícil, não. E acho que para mostrar para vocês o que eu tinha era isso. Acho que agora é contigo, Gustavo. Como vocês sabem, né, a gente durante o curso utilizou o Google Colab para fazer os nossos programas, né? Mas muitas vezes, em vez de você utilizar um ambiente de desenvolvimento em nuvem, que é o caso do Google Colab, você vai querer utilizar na sua própria máquina, no seu próprio computador. E aí, caso você queira fazer a instalação do Python no seu computador, você vem nesse site aqui, python.org, vem em Downloads, e você clica aqui no Python 3.11.0. Essa aqui é a última versão, né? Normalmente. E você pode fazer o download, você salva, e aí você executa o executável, né? Talvez você precise fazer algumas configurações nas variáveis de ambiente do seu computador. Essa questão assim de configuração do Python, você pode pesquisar no YouTube e qualquer canal assim que você achar vai explicar bem direitinho como é que você pode fazer a configuração do Python na máquina.
Como eu já tenho na minha máquina, não vou dar prosseguimento aqui, mas é bem de boa para fazer a instalação do Python. Tem umas linguagens que são mais difíceis, como por exemplo o C. Você tem que fazer algumas outras coisas assim no Windows. Certo. Além disso, é, você fez o download do Python na sua máquina. Só que por onde você vai programar? A gente recomenda, assim, não só para Python, mas também para outras linguagens, o Visual Studio Code. Ele é uma ferramenta muito poderosa de editor de texto. Ele trabalha assim com as extensões, né, de qualquer coisa, assim, linguagem, para formatar o seu código direitinho, autocompletar algumas coisas para auxiliar quando você está escrevendo. Você faz o download do Visual Studio Code. Você pode fazer aqui. Tem um tutorialzinho, né, caso você queira. E também recomendo vocês, caso forem utilizar, né, o Visual Studio Code, pegar algum tutorial no YouTube que normalmente ele explica direitinho como fazer a integração do Python com o Visual Studio Code. Você tem que fazer umas configuraçõezinhas, certo? Aí eu vou mostrar aqui para vocês o Visual Studio Code, o VS Code, como também é chamado. Ele, diferente do Colab, ele não trabalha com células, tá? Ele é apenas é um arquivo do tipo Python, arquivo.py que a gente chama. Aqui é um exemplo de código. Como você pode ver aqui, importei uma biblioteca, defini umas funções, funções aqui, né? E lá no final eu defini também uma função principal, que a gente chama de main. Normalmente a gente define essa função principal quando a gente quer que uma variável que a gente declara aqui no código ela não seja acessada pelas funções que a gente utiliza em cima, né? Então a gente coloca esse main no Python. E aí se você executar o código aqui, por exemplo, né? Você tem que abrir o terminal. Normalmente tem símbolozinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é meio que uma setinha. Aí através dessa setinha você consegue executar o seu código. Ou também você pode executar, deixa eu ver. Você pode executar direto na máquina, pelo terminal. Aí para executar pelo terminal, você vem aqui em terminal, novo terminal, você vai para onde está o caminho do seu arquivo e você executa o código. Para executar você coloca Python e o nome do arquivo, tipo fnsimulator.py, por exemplo. Aí ele vai executar. Certo. Aí esse é o VS Code. Normalmente ele é mais útil quando você quer separar bem direitinho assim arquivos no código. O Colab é meio o Colab e o Jupyter que eu vou mostrar depois. Ele é meio, eu quero fazer várias coisas e organizar por célula, né? O VS Code você organiza por arquivo. É um pouco mais diferente. Tá. Aí a gente também tem, né, se vocês gostaram mais do Colab, o Jupyter Notebook. Para você instalar o Jupyter Notebook, você faz pelo terminal. Aí você também pode pegar um tutorial assim no YouTube para fazer a instalação. E para abrir o Jupyter, você vem no terminal aqui, aí digita Jupyter Notebook. Ele vai meio criar um servidor no seu browser, de preferência, onde você pode editar o seu arquivo, né? Eu vou pegar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui de código. Então, como vocês podem ver, ó, é bem semelhante ao Colab. A gente tem aqui as células de texto, né? Tem as células de código, como vocês podem ver. E aí a gente pode organizar assim, com texto, né? Essa célula aqui vai fazer não sei o que. E assim por diante. Depois eu vou mostrar esse código aqui para você, um projeto pessoal. Tá. Aí, próxima coisa é por onde vocês podem estudar por texto, né? Alexandre mostrou alguns canais e por texto você pode estar aqui nesse Geek for Geeks. Tem vários tutoriais assim, de por exemplo, estudo de dados, C, Java, Python, Machine Learning, Data Science. Por onde você pode ver. Normalmente você tem alguma dúvida assim mais específica. Eu quero aprender um pouco assim por texto sobre estruturas de decisão, árvores de decisão no caso. Então, você vem aqui e começa a ler. Como foi dito, né, é em inglês, infelizmente. Mas você pode traduzir. Você vem aqui nesse canto superior, né? Aí vai aparecer meio que uma extensãozinha aqui para você traduzir para português com o Google Translate. Mas algumas coisas são perdidas, né? Então, mas assim, se você não tem domínio, é uma ótima ferramenta que você pode utilizar. Tá. Outro site de texto assim que você pode pegar é o W3 Schools.
O W3 Curso tem vários tutoriais assim, ó. Você vem aqui, ó, tutorials, né? E tem, por exemplo, tutorial de HTML, CSS, JavaScript, SQL, análise de dados, aí aprenda inteligência artificial, machine learning, data science, NumPy, Pandas. Tem várias coisas, também tem linguagens, né? Coisas mais básicas assim, Django, Python, por aí vai. Ele também é inglês, mas também tem a ferramenta de fazer o translate. Tá? E algumas vezes você não vai conseguir achar sua dúvida nem no Stack Overflow e nem nesses sites assim mais que explicam de uma forma mais amigável. Você vai precisar ir para a documentação da linguagem ou da biblioteca que você está utilizando. E aí, a gente recomenda normalmente você pegar as fontes mais acessíveis, né? Como por exemplo o WT Schools, algum canal no YouTube, Stack Overflow. Só que algumas vezes você não vai possuir essa dúvida lá. Então você tem que ir para a documentação e verificar o que é que cada coisa faz. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma dúvida no for, aí na documentação do Python, né, ele explica aqui como é que funciona o for. Você também pode trocar para português a do Python. A do Python acho que é traduzida sem ser por Translate. Alguém fez a tradução certinha. E é isso. Não só do Python, né? A documentação. Você também pode pegar a documentação, por exemplo, do Pandas. Né? Então, Pandas Documentation. Um exemplo. Eu tenho uma dúvida no Pandas. É uma biblioteca do Python. Aí, se eu tenho, por exemplo, uma dúvida no Pandas, eu venho aqui na documentação, que é isso aqui. A documentação do Pandas ela é bem acessível, comparado a algumas outras, né? Aí você bota User Guide, ou seja, é guia do usuário, né? E vai ter normalmente o que você como você pode fazer algumas coisas, né? No Python você procura. Você pode procurar pelo próprio Google, né? Você bota, por exemplo, a Pandas Documentation Merge. Aí vai aparecer alguma coisa lá. Normalmente vai ser o link certinho para você não ficar procurando pelo sumário. Tá. Aí também, talvez vocês não queiram fazer um curso pelo YouTube, né? Você queira algo mais robusto, até para você esbanjar no seu LinkedIn. É... Eu não sei se o FPB aceita como horário flexível, mas ele dá uns certificados que você pode utilizar, que é o Coursera. O Coursera, ele é pago, só que dependendo do curso que você quer fazer, você pode pedir uma bolsa de estudo. Então tem, por exemplo, aqui essa formação da empresa IBM de cientista de dados. Aí você pega aqui, não, você pega aqui a página da formação e você vem lá embaixo. Aí você vai ver que são vários cursos que tem, né? Tem o curso do 1 até o 10. Você pode pedir a bolsa para um desses cursos aqui. Normalmente a bolsa demora assim umas 2 semanas, um mês para ser aceita, né? Mas, mas você consegue pedir auxílio financeiro, você faz meio que um formulário, preenche lá e você tem acesso a um curso de forma gratuita, assim, do Coursera, de universidades ou empresas muito boas. Certo. Próxima dica é caso você queira algum banco de dados, né? Assim, um conjunto de dados para você treinar suas habilidades. Pode ser em ciência de dados, inteligência artificial, coisas assim. A gente tem a plataforma Kaggle, site Kaggle, que permite você baixar esses conjuntos de dados em diversos formatos. Por exemplo, CSV, JSON, SQLite, se eu não me engano, também é um formato, e assim por diante. E aí você pode utilizar para fazer seus testes, para você treinar essa parte de ciência de dados aqui, o Kaggle. E acho que é isso. O GitHub também. O GitHub, como eu tinha mostrado para vocês, ele é um repositório, uma plataforma de repositório que permite você colocar seus códigos aqui. E aí qualquer pessoa ela pode ver o seu código. E normalmente a gente coloca aqui pra meio que ostentar também, né? Eu fiz isso daqui. E também ajudar pessoas que têm dúvidas semelhantes à sua. Eu quero fazer uh, web scraping do MyNameList. Esse cara aqui fez. Eu vou ver como é que ele fez o código dele. Eu vi que tem alguma coisa que dá para melhorar. Aí eu também posso, por exemplo,
contribuir para o código dessa pessoa. Você pode estar trabalhando em equipe, né? Aí você pode usar o GitHub para fazer essas contribuições assim, sem ficar mandando arquivo, por exemplo, via e-mail, WhatsApp. Você faz pelo próprio GitHub. Aí você coloca assim, normalmente um repositório, que é meio que uma pasta, né, com seus códigos, e uma explicação. Tem aqui, por exemplo, esse projeto de teoria da computação. E aí tem aqui os arquivos, né? E uma breve explicação, um readme, para quem quiser ver. Uh, Normalmente é aconselhável você fazer mais contribuições aqui quando tá programando, né? Eu tenho que atualizar algumas coisas, tem coisas que eu ainda não botei. E não só eu tenho o GitHub, né? Mas também outros professores. Deixa eu ver se tenho ele. Tem aqui, por exemplo. Não tenho. Deixa eu ver. Abraão. Posso mandar o meu aqui, se tu quiser, aqui no chat. Manda aí. Deixa eu só abrir aqui. Porque o de Abraão é bem bonitinho, eu já vi o de Abraão. Deixa eu catar aqui, perfil. Aqui. Vai mostrar o de Samantha. Aqui. Isso aqui é uma das integrantes que eu peço, a Samantha. E o GitHub dela é muito bonito. Como vocês podem ver aqui, tem muitos repositórios, ela contribui É só. muito bonito o GitHub de Samantha. Bem organizadinho. E como vocês podem ver, ela tem diversas contribuições aqui, né? Diversos projetos que ela botou. Aí, deixa eu ver se o Alexandre mandou dele também. Mandou, né? Mandou. Aqui a gente tem um de Alexandre, ó, como vocês podem ver. Tem um repositório aqui das eleições brasileiras, por exemplo, né? Tem aqui os projetos que ele fez, por exemplo, esse de processamento de imagens, né? E aí eu quero saber como é que o Alexandre fez esse processamento de imagem aqui. Aí eu vou no repositório dele, tem aqui essa pasta, né? Aí dentro da pasta tem um arquivo. Aí se abrir, aí pronto. Aí, Alexandre, ele fez da seguinte forma, né? Ele utilizou essas dependências, aí ele usou essa função aqui para filtrar os dados, carregar as imagens, exemplos, né? E aí você vai vendo o código dele, você pode pegar algumas coisas, você pode contribuir, por exemplo, e assim vai. E é isto. Agora a gente vai mostrar alguns projetos pessoais, né? E vocês podem se inspirar, que a gente fez em Python. Tá, eu vou começar mostrando uns 2 projetos meus. Um, inclusive, é um dos que Gustavo abriu aí, que tá lá no meu GitHub, que é da cadeira de processamento digital de imagens. Mas vou começar pelo projeto da cadeira de teoria da computação, que eu posso executar aqui para vocês mais fácil, não é nada tão específico assim, então vocês conseguem entender mais de boa. O de PDI eu vou só mostrar assim, o que estava acontecendo mesmo, o que eu usei, que é mais fácil de entender desse jeito. Deixa eu carregar aqui o collab do meu projeto de teoria, pronto. Deixa eu ver isso aqui. Pronto, deixa eu dar um zoom aqui, só para ficar mais fácil vocês lerem. Pronto. Esse foi o meu projeto da cadeira de teoria da computação, que eu fiz ano passado, tá aqui, ó, 2021. E o que era esse projeto? O professor falou, olha, usando as coisas que eu ensinei aqui na cadeira, né, que foram as expressões regulares e tal, eu quero que vocês façam um projeto de um web scraper, né, que é para você pegar informações de páginas da internet e vocês desenvolvam mostrando para mim. Aí, nesse projeto, eu queria que a gente fizesse o quê? Deixa eu pegar uma função aqui que a gente fez. Tá. Ele queria que, primeiro, a gente fizesse essa função aqui, getVerifyLink, por quê? O professor disse que queria que a gente pegasse todas as informações de uma página da Wikipédia em português. Então, esse programa só funciona se você colocar o link de uma página da Wikipédia em português, porque ele vai usar uma coisa chamada de expressão regular, que é isso daqui, para identificar o que você colocou na entrada. Então, ele só vai aceitar coisas da página da Wikipédia em português, como está bem aqui, ó, ptwikipedia.org. Aí a gente tem que verificar o link,
Primeiro, para verificar se é da página da Wikipédia em português. Segundo, para verificar se é um link válido, se a página ainda existe. Aí, depois de fazer todo esse negócio aqui, a gente tem umas verificaçõezinhas aqui. Como foi mostrado em aula, a gente tem um if aqui, ó. Se o link foi encontrado, não foi encontrado, aí tem domínio válido. Aí, se não foi encontrado, tem aqui, ó, o link não tem domínio exigido pelo programa. Tipo assim, eu peguei uma página da Wikipédia em inglês. Não é isso que ele pediu, aqui é uma página da Wikipédia em português. Então, o programa vai mostrar isso aqui, ó, não tem o domínio exigido pelo programa. Aí, pronto. Depois que a gente pegava a página da Wikipédia aqui, eu trouxe como exemplo essa página aqui do café. Foi o que a gente usou muito, porque o programador adora café, aí a gente achou muito interessante usar isso aqui como base. Aí depois a gente pegou o quê? Ele queria que a gente listasse os tópicos do artigo, do índice do artigo, que é essa parte aqui, ó. Cadê aqui os tópicos? No programa ele mostra, porque eu não tô achando aqui. Nunca lembro onde fica. Aí depois, aqui ele queria que a gente listasse o nome de todos os arquivos de imagem. Essas imagens aqui que aparecem no programa, tipo esse aqui do café, esse aqui dos grãos de café, esse aqui dos grãos de café também, mais grão de café, que é café, né? Essas imagens aqui, mais antigas. Tudo isso aqui ele queria que a gente mostrasse. Ele queria que a gente falasse, ó, tem essa imagem aqui na Wikipédia do café. Aí mostre para mim aqui todas as imagens. Ele queria que a gente pegasse também as referências aqui da página da Wikipédia, essas referências que ficam aqui embaixo. Cadê? Referência. Ele queria que a gente pegasse todas essas referências aqui, mostrasse lá bonitinho no programa. Os artigos associados. Porque o que acontece? Quando você está falando de alguma coisa aqui na Wikipédia, às vezes tem esses coisas azulzinhos aqui, ó, que são outros artigos a qual esse daqui faz referência. Então, o professor também queria que a gente pegasse isso. Agora eu vou rodar aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele está funcionando. Deixa eu conectar aqui no Colab. Ó, o que temos aqui? A gente tem uma telinhazinha de iniciar aqui, bem básica. Aí ele pede, ensina o link da Wikipédia em português, apt.wikipedia. Vamos pegar esse link aqui. A gente pega o link e joga aqui. Pronto. Aí o quê? O link tem um domínio válido. Por quê? Porque ele é aqui da Wikipédia em português, como eu mostrei para vocês, e é o que o programa exige. Depois de verificar se o link tem um domínio válido, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar um menuzinho aqui com as opções de que você pode ter. Tipo, se eu digitar um aqui, ele vai mostrar todos os índices desse artigo. Digitei um. Esse artigo não tem tópicos. Por isso que eu não achei aqui quando eu fui mostrar para vocês. Esse artigo não tem tópicos, então deu tudo certo. Vamos mostrar agora o quê? A gente pode executar de novo aqui, que ele não terminou o programa. Vamos pegar todas as imagens, o nome de arquivos da imagem, esses dois aqui. Aí eu coloco um 2 aqui. Ele lista, ó, todos os nomes de arquivos de imagem que tem lá, ó. A Small Cup of Coffee, que é essa primeira imagem aqui, ó. Uma pequena xícara de café. Aí os grãos de café, ele cita aqui, tal. Agora vamos pegar aqui as referências bibliográficas, que é o 3. Peraí, deixa eu coloquei erro. Acho que eu digitei um 3 em algum lugar aqui sem querer. Vou só ver aqui. Não. Tá certo. Deixa eu colocar o 3 aqui. Referências. Pronto, ele pegou todas as referências aqui. Aqui a gente fez e colocou bem bonitinho, porque, ó, ele pega todas as referências, ele pega o nome da pessoa, o título do artigo, o inglês, ó, quando foi acessado, pega o link para essa referência, e ele vai fazendo isso para todas essas referências que estão aqui, ó. Aqui embaixo, lá no finalzinho da página.
São 29 referências, o nosso programa está pegando todas as 29 referências. Algumas referências, elas realmente não têm link. Então, quando a gente verificava que elas não tinham links, a gente colocava aqui, link não tem, link não tem. Porque acontece que algumas referências não terem links. Ó, como vocês estão vendo aqui, essa do mergulhão não tem link de referência. Não tem o azulzinho. Aí aqui no projeto, a gente colocou que não tem link. Para o professor saber que a gente realmente estava pegando todas as referências, até as que não tinham link. E por último, a gente pode listar todos os links para outros artigos, que é aquilo que eu mostrei para vocês, que está aqui, ó. Tem 163 referências de outros links. Que é o que isso daqui? Isso daqui são esses linkzinhos aqui, no decorrer do texto, que levam para outras páginas da Wikipédia explicando as coisas que eles estão falando. Tipo, essa daqui explica sobre o que é bebida, isso aqui explica sobre o cafeiro, isso aqui sobre a cafeína, isso aqui sobre o estimulante, e por aí vai. Nesse programa, a gente também tem a opção de, aqui no 4, mudar de artigo, no 5, no caso. Cansei de pesquisar coisa aqui no artigo do café, vou pegar outro artigo da Wikipédia em português, a gente pode mudar. E a 6, que é sair do programa e o programa finaliza. Pronto, ó, o programa foi finalizado aqui. Esse aqui foi o meu projetinho da cadeira de teoria, né? Que a gente usou. Esse projeto não está salvo no meu GitHub, eu ainda vou ter que colocar ele para mostrar lá, né, que eu fiz, mas foi um projeto feito em conjunto. Eu fiz com a minha amiga Vitória e tá lá no GitHub dela, tá aqui o link. E como a gente fez em conjunto, ela me marcou lá também, então tá visível no meu GitHub lá como colaborador e tal. E isso é uma coisa muito interessante, que foi como o Gustavo falou, vocês também podem ser colaboradores nos projetos de outra pessoa. Não necessariamente você vai fazer o projeto junto com a pessoa, começar do zero, como foi no meu caso aqui com Vitória. Você pode chegar assim, ó, achei esse projeto interessante, aí manda mensagem para a pessoa, aí, quero colaborar com você. Aí você pega lá e fala, ó, eu consegui melhorar tal parte do seu projeto. Aí você fala lá, a pessoa te adiciona como colaborador e tal. É uma coisa muito interessante de se fazer, porque você ganha espaço lá no GitHub, você ganha aprendizado quando você faz isso, contatos, o que é muito importante. E aqui eu vou mostrar um pouco do projeto de PDI, né, que é a cadeira desse período agora que eu estou pagando. Colocaram dúvida no chat, deixa eu ver. Okay, se for inserida uma nova referência, o programa é atualizado automaticamente? Uma nova referência? Sim. No caso, se a página da Wikipédia for modificada aqui, deixa eu ver aqui. Vamos dizer que aqui ele coloca mais uma referência número 30. O programa vai atualizar sim, porque ele faz um casting. Ele vai lá na página da Wikipédia, vê todas as informações e pega só o que a gente quer. No caso aqui são as referências. Então, ele vai pegar todas essas referências que estão aqui. Se por algum acaso, depois a pessoa que escreveu essa página atualizar e colocar mais referências, o programa vai pegar todas essas referências. Porque a expressão regular que eu usei é para pegar as referências, não referências em específico. Por isso que ele funciona para qualquer página, não só para essa aqui do café. Pronto, era isso. Tá, esse projeto aqui é um pouquinho mais específico, então vou tentar não entrar em detalhes muito específicos para vocês. Esse aqui foi para a cadeira de processamento digital de imagens, né, do professor Leonardo. E o que ele queria que a gente fizesse aqui? A cadeira dele, a gente trabalha muito com imagem. Então, ele queria que a gente pegasse uma imagem aqui qualquer e fizesse sobre ela algumas modificações para entender como é que funciona. Isso aqui é tipo o básico de um Photoshop da vida. São coisas que o Photoshop faz, que a gente, como programador, né, e aluno dessa cadeira, teve que implementar para ver como é que funciona assim por baixo dos panos. Porque quando você está lá no Photoshop, é muito bonitinho. Você fala, aperta essa ferramenta aqui, ela vai embaçar a imagem. Você não sabe o que aconteceu ali por baixo daquela ferramenta. Então, aqui a gente está, tipo, meio que criando a ferramenta do zero. A gente está aplicando essa ferramenta. Aí, no primeiro momento, o que a gente fez? A gente pegou uma imagem, que era essa imagem aqui, e fez operações sobre elas. Aí,
foi uma das questões que eu fiz para o collab de vocês, que foi aquela de separar, juntar essas cores, dá o quê? Foi uma das coisas muito abordadas nessa cadeira. E o que, que é uma imagem? Uma imagem nada mais é do que uma sobreposição das cores RG e B, né? Que é vermelho, verde e azul. Então aqui ele pediu para a gente separar essa imagem aqui nos canais né? Nos canais vermelho, verde e azul. Aí aqui a gente separa, ó, vermelho, verde e azul. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou pintando a imagem toda de vermelha, nem toda de verde, nem toda de azul. Eu estou separando os canais dela, porque pixels são formados por três canais de cor, que são os canais vermelho, os canais verde e o canal azul. Aí a junção dessas cores que forma essa imagem aqui. Então a gente pode separar e ver bonitinho, tipo, essa imagem deve ter mais verde, deve ter mais vermelho, aí mostra bem direitinho. E o que a gente pode fazer também? Tem aquele efeito que o pessoal gosta, né, de fotos, que eu acho muito interessante, que é o negativo. Aí o professor também falou, faça um negativo dessa imagem. Aí fica assim, eu não sei se vocês já viram, chegaram a ver uma foto negativo, mas é um negócio bem assim. Se você for lá no Photoshop e colocar foto negativo, a sua foto vai ficar bem assim. A foto original é essa daqui, aí no negativo ela vai ficar assim. E é uma coisa bem intuitiva, sabe? Pra gente treinar e tal, o que a gente viu na cadeira. Tem esse filtro aqui que ele fez a gente fazer. Ó, isso aqui eu não vou estar explicando para você, porque é, tipo, muito teórico da cadeira. Você vê assim, você até se assusta. Não é nada tão difícil quanto você estuda, sabe? Mas, tipo, explicar assim do zero já é um negócio que é mais complicadinho. Mas isso aqui é uma implementação de um filtro de detecção de bordas. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar uma imagem, deixa eu ver, a imagem está aqui embaixo. Ele vai pegar a imagem e vai detectar, tipo, tem um traço aqui vertical, tem um traço aqui horizontal e tal. Nessa imagem aqui, ele está pegando aquela que eu mostrei lá no início e está deixando em branco todos os tracinhos verticais dela. Aí aqui embaixo, ela está deixando em branco todos os traços horizontais. Isso aqui é muito bom para, tipo, quando a gente está usando uma inteligência artificial, para detectar uma bola, um objeto, coisas assim. Tem umas aplicações mais práticas no futuro. Isso aqui é uma aplicação que eu falei para vocês no início, que é de borrar a imagem. Ele ensinou a gente a pegar aquele filtro que tem lá no Photoshop e tal. Esse filtro aqui borra a imagem. Mas eu não quero que vocês usem o Photoshop, porque o Photoshop já vai estar pronto. Eu quero que vocês façam do zero. Aí a gente fez do zero toda a implementação que está aqui em cima, todos esses códigos e fez. Até que ele pegou aquela imagem inicial que eu mostrei para vocês e borrou ela bem direitinho aqui. Então é isso, sabe? A programação ela tem muito dessa interdisciplinaridade. Você não vai, tipo, só programar para programar. Você pode programar para usar em outras áreas, como a biologia, como a matemática, como o português, dá para usar o web scraping lá para pegar dados, análise de dados. No meu projeto atual, dessa mesma cadeira, eu estou fazendo uma coisa, não é parecido, mas é com o mesmo intuito, para pegar uma planta saudável, uma planta doente, e ele conseguir diferenciar as duas coisas. Então, assim, tem muito dessa interdisciplinaridade que eu acho muito interessante da programação. Então, é uma porta, são muitas possibilidades de que você pode fazer, sabe? Então, é bastante interessante essas coisas aqui. E de projetos que eu tinha para mostrar para vocês, era só isso. Agora é com o Gustavo, para mostrar para os projetos pessoais dele. O primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês vai ser o da avaliação institucional. Vocês, quem é da UFPB, né, acho que tem algumas pessoas que não são, sabe que no SIGA a gente tem a avaliação institucional dos professores, né, e é bem difícil, assim, filtrar os dados de como o professor se saiu, porque você tem que ficar abrindo um monte de aba lá na plataforma. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o código-fonte de cada avaliação institucional, de cada centro, e fiz o web scraping, ou seja, eu peguei as informações que estavam naquele código-fonte. Né? Aí eu peguei de dois períodos aqui para fazer o teste. Eu peguei do período 2021.2 e do 2021.1. Né? E quais são as funções que eu fiz? Eu fiz uma função aqui
que vai ler os dados presentes no arquivo HTML e vai retornar esses dados em... Ele retorna no formato de lista. Ele retorna uma lista e também uma string que é o departamento da pessoa. Além disso, eu também fiz uma função que vai converter esses dados para outra estrutura. Tem uma função aqui que vai converter para dicionário para posteriormente fazer a conversão para JSON, por exemplo, e uma função que faz a conversão para data frame, que é meio que uma estrutura tabular, né, de dados, tipo uma planilha. Só que ela não permite você fazer algumas coisas, como por exemplo gráficos, coisas assim, é mais tipo gráficos na própria tabela, né? É mais você pegar a tabela e tratar esses dados. Normalmente a gente utiliza o Pandas, que tem essa estrutura de dados de data frame, quando a gente tem arquivos de dados muito grandes. Por exemplo, esse arquivo aqui que eu peguei das avaliações institucionais, de 2 períodos, a gente tem 2.322 linhas, ou seja, 2.322 professores ou cadeiras que foram ministradas em 2 períodos apenas, considerando o FPB todinho. E aí o que é que acontece? Eu posso, por exemplo, né, eu botei aqui embaixo, selecionar com base na cadeira. Eu quero saber quais são as notas dos professores na cadeira de cálculo das probabilidades de estatística 1. Aí eu criei aqui uma variável chamada mask, que ela basicamente é uma variável de seleção. Ela vai, deixa eu executar tudo. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai fazer uma variável de seleção com base se a cadeira aqui ela é cálculo das probabilidades de estatística 1, ele vai retornar true, se não é false. Aí eu consigo, através dessa seleção aqui, selecionar apenas as cadeiras que possuem cálculo das probabilidades estatísticas 1. Aí eu botei também para ordenar, ó, sort values por nota, é um parâmetro, né, que tem, e de forma decrescente. Então eu botei ascending, recebe false. Isso aqui você pode verificar, por exemplo, na documentação do Pandas, né? Aí quando eu executo, como vocês podem ver aqui, ó, tenho apenas as cadeiras, né, de cálculo de probabilidade estatística 1. E aí tem aqui as notas dos professores. Eu posso verificar, qual é o professor que tem a melhor média? Quais os professores que têm as piores médias? Teve alguma variedade entre essas médias? Por exemplo, vamos supor, né, esse professor aqui, ele tem média 7, só que em 10 períodos, ele teve, por exemplo, uma cadeira que teve nota 1 e o resto ele tirou tudo 10. Aí, normalmente, quando tem esses extremos, a gente desconsidera, porque ocorreu alguma excepcionalidade com esse professor e é provável, né, que isso não se repita nas próximas, nas próximas, nas próximas vezes que ele for ministrar a cadeira. Então, isso aqui é um exemplo, né, de web scraping, né, que vocês podem, assim, se basear. Tem também lá no... Eu utilizei a biblioteca aqui, Beautiful Soup. Aí como é que funciona, né? Eu tenho aqui, por exemplo, shooter. Eu tenho aqui desktop, dev, AV. Eu tenho aqui, ó, os códigos fontes de cada período. Tem o 2021.1 e 2021.2. Aí o que é que eu faço, né? Isso aqui tem um... Não dá pra ver direito. Mas tipo, basicamente eu pego cada dado desse daqui e coloco em uma tabela, tá? Eu consigo fazer essa seleção. É um pouco diferente da que a Alexandre mostrou. A Alexandre utilizou regex. E aqui você, pela Beautiful Soup, você seleciona pelas tags que uma página possui em HTML. Que é H1, H2, imagem, coisas assim. Você pode pensar que é difícil, mas é bem de boa para fazer com Beautiful Soup. Web scraping. Tá. Segundo projeto é o projeto que eu fiz para a cadeira de cálculo numérico. E basicamente o objetivo desse projeto era simular alguma jogada de futebol, né? E aqui eu importei as bibliotecas, eu defini uma célula para importar as bibliotecas. Fiz algumas funções. Também fiz aqui uma função para pegar os jogadores. E para fazer um campo de futebol, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que criar uma classe. E aí classe, a gente tem um aluno pet sobre PO, se vocês quiserem dar uma olhada em Python. E aí uma classe basicamente vai ser, como eu posso falar, ela vai se comportar de uma forma que eu vou definir, né? Ela vai ter atributos
que são coisas inerentes a ela. E também ela vai ter métodos, que são meio que ações que ela pode realizar. De forma bem resumida, assim. Então a gente tem aqui a classe do campo, né? Que tem, por exemplo, um método aqui para a gente pegar a zona. E aí o método dele é semelhante às funções, né? Como você declara. É def getZone, só que ele está dentro da classe. Aí essa é a diferença para um método para uma função em Python. Tem uma função aqui, por exemplo, getZonePosition, que vai tornar a posição inicial e final de cada zona no eixo Y. Aí também tem um método para criar jogadores, por exemplo, eu quero colocar os jogadores no campo. 5 jogadores, né, por exemplo. Aí eu criei esse método aqui. E também tem um método para deletar os jogadores do campo. Aí outra classe é a classe do jogador. Então cada jogador ele vai ter alguns atributos, né? Por exemplo, ele vai ter a posição XY, vai ter uma altura e ele vai ter uma impulsão que deve variar, né? Normalmente entre determinados números. Aí ele tem ações que ele pode realizar, né? Como por exemplo o passe e o chute. E aí essas ações de passe e chute elas foram feitas de forma randômica para fazer. Aí tem alguns métodos aqui para pegar as posições, tipo get x, get y, get altura, get h, get a impulsão e get xy, alguns exemplos, né? Certo. Só que aí como foi que eu visualizei esse campo de futebol, né? Você pode pensar, putz, deve dar um trabalho do caramba você fazer um gráfico que representa o campo de futebol. Já existe alguém que fez isso para mim, né? Então, uma recomendação, né? Não tente fazer algo, inventar roda, né? Como a gente pode falar. Você pode utilizar uma biblioteca que já existe para fazer determinada coisa que você quer. Essa biblioteca aqui, MPL Soccer, a gente pesquisou e viu que ela serve apenas para plotar gráfico de campo. Né? Então tem aqui, ó, por exemplo, eu criei aqui uma instância, né, do pitch, que é campo em inglês, e eu fiz a visualização dele por meio de um método que existe que existe no que existe nessa biblioteca aí, que é o Draw. Aí ele criou o campo de futebol assim, sem eu precisar fazer isso do zero. Ele adiantou muita coisa que a gente deveria ter feito. Outra questão aqui foi identificar as zonas, por exemplo, defesa, ataque, identificar as zonas horizontais, né, lateral esquerda, centro, ponta direita, lateral direita. As zonas de perigo, né, fora da área do gol, grande área, pequena área. E também uma de colocar os jogadores no campo. Então aqui a gente coloca os jogadores no campo, como vocês podem ver. E esses jogadores podem realizar alguma jogada. Como você pode ver aqui, ó, o jogador 1 fez um passe para o jogador 3, só que esse passe deu erro, aí ficou o xizinho. Normalmente é meio difícil de dar certo. Aí errou o passe novo. Ó, pronto, o jogador 1 fez o passe para o jogador 3, que fez uma locomoção para essa posição aqui. E aí ele foi e chutou no gol, só que o goleiro defendeu, ele errou, coisa assim. Então esse é um exemplo, né? É mais para essa questão assim de você utilizar a biblioteca que já existe para o seu propósito, né? O motivo de eu ter mostrado essa aqui. Você não precisa criar tudo do zero. E aí eu acho que é basicamente isso. Né? Acho que é isso. A gente mostrou todos os projetos. Caso vocês tenham alguma dúvida, assim, vocês podem mandar aí no chat. Mas, de modo geral, eu gostaria de parabenizar vocês, né? E também dar meu obrigado por terem persistido no curso. A gente sabe que não é fácil, como eu falei no início da aula. E o fato de vocês chegarem até aqui mostra a resiliência, né? Foi uma experiência muito gratificante, acho que não só para mim, mas também para os outros professores, poder ter ministrado esse curso. E Alexandre, quer falar alguma coisa? Não acho nada para acrescentar, só para reiterar o que tu falou, que é muito complicado a gente conciliar cursos com a universidade, principalmente agora perto do fim do período. Então, eu achei vocês muito persistentes em terem continuado aqui. Talvez vocês já tenham falado sobre isso, mas não lembro. Se eu faço código e para mandar para o usuário precisa de interface,
Não, você não precisa criar uma interface. Você, o seu código, né? Normalmente, se você quiser algo mais bonitinho, né, sei lá, um aplicativo, aí você vai precisar fazer uma interface. Mas nem sempre é necessário você fazer uma interface no código. Depende do propósito, normalmente. Você pode executar pelo próprio terminal. Depende bastante do propósito que você vai utilizar, porque assim, se você for fazer um negócio mais comercial, sim, você vai precisar de uma interface para o usuário. Como a gente estava fazendo aqui, vocês eram os próprios programadores e usuários, vocês sabiam o que estava acontecendo ali. Mas se você tivesse entregado para uma pessoa aleatória no meio da rua, ela não ia ter a menor ideia do que está acontecendo. Então, a interface é mais ou menos para essa parte, tipo assim, vou entregar para outras pessoas que não entendem o que está acontecendo, entendeu? Que não sabe o que eu fiz aqui. A interface é bem bonitinha, colorida, bem explicativa. Então, se você tiver mais esse veio comercial, a interface vai se fazer necessário, sim. Exatamente. A gente que agradece. Então é isso. Antes de finalizar a aula, gostaria de dar alguns avisos, né? Como vocês sabem, as listas elas vão ficar da seguinte forma. Vou botar aqui o calendário. A lista de funções vai até dia 20, tá? A lista de módulos vai até dia 27. E o projeto vai ficar até dia 4, se vocês forem fazer. Para vocês ganharem o certificado, vocês precisam fazer 5 de 7 listas. E caso você tenha alguma dúvida, professor, já estou passado, não estou passado, você pode falar comigo no WhatsApp que aí eu verifico sua situação. E sim, a gente também vai mandar o formulário de finalização do curso. Então, por favor, respondam, tá? A gente precisa dessas respostas para apresentar para o nosso coordenador e também para poder melhorar o curso nas próximas edições também. Então, peço aí que vocês respondam, por favor. Mas no mais é isso. Então, bom final de semana, né, para vocês. Bom final de semana, gente. Obrigado por participar do curso.